Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lara e juntamente com a Beatriz, com a Giovana, com a Mirella e com a Vivian, vamos abordar um pouquinho para vocês sobre o nosso projeto 2 da disciplina de pesquisa operacional 2. Vamos conhecer? Dando uma contextualizada, então, esse é um projeto da disciplina LE 611A do segundo semestre de 2022, ministrada pelo professor Aníbal Azevedo. O nosso grupo é formado por 5 estudantes de engenharia de produção na Unicamp e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a logística do modelo de transporte de soja otimizado. Por que é importante falar sobre esse problema, sobre esse tema, né? Então, a gente vai estar estabelecendo fluxo de distribuição de acordo com as demandas. Então, a gente vai estar fazendo esse elo entre a demanda e a distribuição e quais são os melhores fluxos. Além disso, a gente vai estar trazendo melhorias para esse fluxo de transporte. Então, o que a gente pode melhorar? O que a gente pode trazer de inovação? Então, esse é um projeto de interesse geral, porque nós vamos estar abordando também eventuais pontos de possíveis projetos de expansão na logística da soja. Então, dando um exemplo de como que ficaria o mapa, né, dessa distribuição, então aqui vocês podem ver um pouquinho melhor como que vai ficar o resultado que a gente obter no final do nosso programa. Oi, eu sou Giovana e vou falar da modelagem matemática. Então, pensando no problema do transbordo, a gente tem a função objetivo que é reduzir os custos do transporte. E essa função ela está sujeita à capacidade de fábrica, né, tendo a variável M como o número de fábricas. Então, isso quer dizer que o fluxo das fábricas do centro de distribuição não pode exceder a capacidade produtiva de cada fábrica. Além disso, a gente também está sujeito à demanda do mercado, onde N é o número de mercados e essa demanda ela tem que ser menor que os fluxos. E também temos a variável K, que são números de centros de distribuição. Então, aí a gente faz o balanço para cada centro de distribuição. Agora, pensando então no problema da localização, a gente tem a função objetivo de reduzir os custos de alocação entre o cliente J e a facilidade I. Ela está sujeita então à demanda de mercado, que só é possível uma facilidade por cliente, sendo a facilidade, né, a variável I, e aí o cliente IJ pode ser atendido por ela. E o número máximo de locais com facilidades diz respeito à restrição da demanda de mercado. Então, a gente tem a variável I como facilidade aberta e a variável J como o total de clientes que podem ser atendidos pela facilidade. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o código em si. Então, primeira coisa, a gente vai primeiro falar um pouco das coisas que a gente tem que importar, então, tanto os mapas quanto os dados, para depois resolver a modelagem matemática dentro do solver que é feito dentro do Python. Então, a primeira coisa que a gente faz é trazer os mapas de contorno para dentro do Python. Então, a gente traz tanto das micro-regiões de todo o Brasil, então, a gente mostra aqui todo o Brasil e suas micro-regiões. Depois, a gente traz a parte mais para o Mato Grosso do Sul, que é onde a gente vai analisar o problema. Então, a gente traz aqui o mapa de contorno através do GeoJSON. E, por fim, a gente fala dos municípios do Mato Grosso. Então, aqui a gente tem certinho o estado do Mato Grosso e os seus municípios. Tá, agora a gente traz os dados da produção dos grãos por município para janeiro de 2022, que são esses dados que a gente vai utilizar. Então, a gente traz uma forma de um data frame, então um banco de dados com os municípios, o código, a área colhida, a produção, o rendimento médio obtido. E agora a gente tem que tratar esses dados. A gente importou eles e agora a gente trata. Então, por exemplo, todos os dados não numéricos a gente coloca como zero. A gente arruma o índice, a gente renomeia o índice para a maneira que a gente quer. Então, a gente tratou esses dados. E aí, a gente vai trazer os dados de produção dos dados georreferenciados. Então, é uma continuação do tratamento de dados. Então, por exemplo, a gente tem que converter os dados string para números e buscar o código de área no índice da linha de tabela. Então, a gente tem que continuar esse tratamento de dados e aqui a gente conferindo se está tudo certinho. Continuando aqui, a quarta coisa que a gente vai fazer é usar um mapa de cores para a produção de cada município. Então, a gente define uma cor para cada município. Então, fica basicamente assim, depois da gente produzir aqui o código. Tudo isso relacionado à produção da soja. Então, a gente continua em relação às cores e a gente tem que trazer outros dados, agora mais em relação aos hubs, em relação aos portos, porque a gente estava trazendo dados do município e agora a gente importou outros dados a partir de arquivos no Drive, porque são dados que não existem no IBGE
Então, o que a gente estava falando eram dados do IBGE e agora a gente está trazendo dados do Drive, que são extras, para a gente conseguir comparar essa distribuição da soja nos hubs e portos nas cidades candidatas aos hubs, né? Então, a gente traz tudo isso e a gente importa o data frame, os bancos de dados. Em seguida, a gente vai trazer a latitude e longitude das cidades e a relação entre elas, porque em breve a gente vai comparar a distância entre elas, então por isso que a gente tem que trazer a latitude e longitude. A gente continua tratando os dados em relação a isso. E agora a gente vai fundir os dados, então comparar, juntar tabelas que a gente trouxe anteriormente para comparar os municípios. Então, os dados de longitude e latitude contidos na base dos municípios, comparando com os dados dos hubs e depois dos portos. Então, primeiro a gente fala dos hubs, depois dos portos, e a gente junta essas tabelas para fazer essa comparação. E aí a gente tem que criar uma matriz das distâncias que é basicamente comparar os hubs e portos, as cidades candidatas aos hubs com os portos, e a distância em linha reta deles. Então, primeiro a gente fala de produtores e hubs, e a gente cria uma tabela com todas as cidades, cada cidade foi numerada com um número, tanto na parte horizontal quanto na vertical, e aí a gente compara, por exemplo, a cidade 0 com a cidade 1, e a gente tem esses valores. Então, aqui é para hubs e produtores, e aqui é para hubs e portos, a gente repete o mesmo processo. E agora a gente tem que definir os parâmetros do problema de transbordo. Então, agora é realmente trazer a modelagem matemática para dentro do problema, para dentro do Python. Então, a gente define aqui que a gente quer a produção de cada município, a gente define também a demanda de cada porto, então a gente está trazendo valores aleatórios inicialmente. A gente fala da capacidade de cada hub também, então aqui a gente traz um valor muito grande também para dentro do Python, para mostrar que é uma grande capacidade. E aí a gente tem que instalar os RTools, que é para basicamente a gente resolver o problema e trazer a solução ótima que a gente deseja. Então a gente importa o pacote do solver e a gente resolve o problema de transbordo. Então a gente trouxe os in-costs, os out-costs. Então os in-costs são aqueles custos que estão relacionados entre os municípios e os hubs, e depois entre os hubs e os portos, que são os out-costs. Então a gente tem os valores totais. Em seguida, a gente tem o solver, as variáveis. Então, a gente, como eu tinha dito, a gente tem que criar uma matriz para resolver. São duas matrizes, basicamente, uma para hubs e portos e outra para os hubs e municípios. A gente cria as restrições. Então, por exemplo, a cada fábrica, a soma de fluxos de saída não pode exceder a capacidade de produção. E aí, a gente criou aqui essa restrição. Então, a gente tem várias restrições. A função objetivo, a soma dos custos de transporte, a soma dos custos de transporte agora para os CDs e para os mercados, e, de fato, resolver o solver. Então, a gente traz aqui um relatório final de toda a minimização do problema, todo o problema da modelagem, o fluxo dos hubs e portos, os hubs e municípios, e a gente construir também aqui uma tabela com fluxo de geolocalização da produção para os hubs. Então, a gente tem essa tabela aqui. E depois dos hubs para os portos. Bom, então agora a gente vai ver como a gente fez os nossos mapas de fluxos no Python, né? Então, a gente construiu os gráficos de fluxo da soja, separando os nós de produção, os hubs, os portos e os destinos finais através de 4 cores distintas. Então, vamos ver aqui como ficou o mapa, né? Aqui tem o código que a gente usou para produzir esse mapa, e aqui foi o nosso resultado com os fluxos. E em seguida, a gente fez a mesma coisa, adicionando o mapa de produção que já tinha sido obtido anteriormente. Então, aqui é que eu desliguei todos os menus dos hubs, né? Porque a gente vai começar a nossa análise dos resultados pelos hubs. Então, nesse problema, a gente tem 27 hubs. E entre eles, 15 atingiram a capacidade máxima, e alguns deles tiveram um custo bem elevado,
já que tiveram muitas rotas de transporte das unidades produtivas até os hubs, que são representadas pelos fluxos azuis. Além disso, a gente teve também alguns hubs que não foram utilizados, por exemplo, o Hub 9 aqui. E isso se deve pela localização dele, que é bem mais distante do que os outros hubs, então a sua localização não é muito estratégica. E a gente também teve hubs que não tiveram custo de transporte, porque eles se localizam no mesmo lugar da unidade produtiva, por exemplo, o Hub 2, que está aqui. Então, a gente vai ver as unidades produtivas. Tem uma unidade produtiva bem em cima desse hub, por isso que a gente não vai ter nenhum custo de transporte, né? Então, analisando agora os portos, eu vou colocar eles aqui. A gente vai poder ver aqui a localização deles. Então, a gente teve 7 portos e a gente pode ver que existem diferentes realidades entre eles. Então, alguns têm uma demanda muito grande, por exemplo, esse Porto 6 aqui, tem várias setas indo até ele, enquanto outros têm uma demanda muito menor, como, por exemplo, esse Porto 4 aqui. Isso se dá por conta dos custos de transporte das unidades produtivas e dos hubs para chegar até os portos. Então, esse amarelo aqui representa o fluxo entre os hubs e os portos, né? E a gente pode ver, então, essas diferenças, né? Aqui, por exemplo, nesses portos 6 e 7, tem muitos fluxos chegando, enquanto, por exemplo, no 4, e em alguns outros também, por exemplo, 2, tem muito menos fluxos chegando neles. Bom, pessoal, então falando um pouquinho agora do uso, da utilidade desse projeto que a gente acabou de fazer, né? Vou começar comentando pelo código. O código que a gente fez, como vocês puderam ver, tem uma grande carga de informações. Tem vários códigos a serem rodados, vários gráficos a serem plotados, né? Gráficos ali bem chamativos, então acaba que de vez em quando ele pode demorar a rodar. Em algumas pessoas do nosso grupo aconteceu isso, demorou alguns minutinhos para rodar, mas no fim vale muito a pena porque se torna um código muito visível, um resultado muito claro ali, não é um número, é literalmente um gráfico que a gente pode mexer, interagir com ele, e para cima e para baixo, então fica muito legal. E aí com isso a gente consegue ter um projeto que pode ser utilizado em qualquer outro setor, não só o da soja, como a gente utilizou, mas de qualquer produto na real. E como eu disse, facilita uma visualização no geral, que você consegue ver o gráfico ali do Brasil, ou do estado que você quer, ver ali em qual porto tá, como é que tá funcionando a distribuição. Então você consegue ter resultados muito concretos. Além de, como eu disse, você consegue analisar a distribuição de como tudo está correndo, de onde está saindo o que pode sair mais, o que pode sair menos. E com isso a gente tem a nossa finalização, que pode trazer um planejamento muito bom, né? Porque com esse código a gente consegue mudar, alternar e ver vários cenários. E com eles, por exemplo, como a gente fez, supor melhoria para portos já existentes, né? De qualquer material, no nosso caso da soja. Mas a gente consegue ver qual seria o melhor manejamento ali das quantidades. E também a gente consegue prever altas demandas, que vai ajudar a evitar problemas nos futuros. Então é um projeto que ele tem uma aplicação muito boa e muito clara ali pra gente no dia a dia. Mas então era isso, pessoal. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Quem puder, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, que a gente vai estar postando vários vídeos de projetos legais pra vocês por aí. Obrigada.